Como vai, pessoal? Estamos aqui para mais um episódio do podcast Mente Aberta. Agora a gente vai terminar o nosso assunto sobre o amor. A gente gostaria de terminar então com as dúvidas que foram nos enviadas, né? Que as pessoas nos enviou. Inclusive eu queria já pedir para vocês que estão ouvindo, se tiver alguma dúvida durante a gravação do podcast, algum podcast que você ouviu e não entendeu alguma parte, ou às vezes alguma dúvida geral, pode mandar pra gente nos nossos canais do Instagram, que a gente vai estar respondendo aqui. Então hoje a gente vai responder as perguntas de alguns dos nossos ouvintes. Bom, meu nome é Daniel Mazarin. Meu nome é Wellington. Pastor Edson. Anderson Carlos. E pode soar a buzina que esse episódio já está começando. Bom, a nossa primeira pergunta aqui então é essa daqui. Como a gente sabe que um namoro vai ser cristão, que essa pessoa é de Deus, que Deus está contente com isso? Dizem que quando é de Deus, traz paz e segurança. Então a minha dúvida seria saber se realmente meu relacionamento está sendo de Deus. Bem, primeiro a gente precisa entender que Deus não traz enrosco para ninguém, né? Há um processo que é responsabilidade nossa de saber escolher. E eu não preciso entrar em detalhes aqui porque tem muitas mensagens na internet que vão falar sobre esse assunto, mas eu quero focar aqui em segundo lugar que também Deus ele não é cupido, né? Deus ele dá pra gente princípios, na palavra dele tem muitos princípios que determinam então qual que seria um homem ou qual que seria uma mulher de Deus para sua vida, e também há nas palavras quais são as regras para o casamento, né? Porque afinal se o relacionamento não tem o objetivo do casamento, já mostra que não está no caminho de Deus, né? Então conseguimos saber se o relacionamento é de Deus quando há a preocupação de agradar a Deus. Ou seja, a obediência dos princípios, que é aquilo que eu comentei, a obediência dos princípios da palavra, a preocupação em saber e conhecer as responsabilidades de cada um no papel, tanto como será no casamento, né? A preocupação do casamento. E, além disso, outro ponto levantado é como saber se Deus está contente com isso, né? Mas essa daí é mais simples. Se você está cumprindo, então, todos os mandamentos, está procurando levar um relacionamento sério, com acompanhamento de pessoas maduras, né? E estão dispostos a deixar a própria vontade para compartilhar de uma vontade mútua, né? Porque a gente sabe que um relacionamento, a gente não entra para satisfazer a nossa vontade, né? Mas a gente entra para fazer o outro feliz, né? Então, se você está com esses princípios em mente, então Deus vai estar contente com o seu relacionamento, porque você está procurando fazer da forma que o agrada, né? Isso aí é tudo coisa de bula, né? Vamos pro real mesmo, né? Isso aí tudo é coisa de bula. Tem que ver se o cara gosta de garrar, se o cara realmente tem um monte de coisa. Não, às vezes o cara tem tudo isso aí, o cara é uma bênção, ele fala na oração, ele é bem, não sei o quê. O cara não vai trabalhar. E aí? É de Deus isso aí? Não, é. É bom enxergar essas coisas. E a menina, como que é a moça também? Como que é a benção aí, né? A Rebeca do cara? Ela participa das coisas, tem um compromisso. Vai lá, não varre um chão. Não que ela tem que ser empregada doméstica, né? Mas tem que cuidar do lar também. Não, a gente vê casos de pessoas que casaram jovens e que aí depois o cara separa e fala que a mulher não sabia fritar um ovo, pô. Então, não, tem muita coisa, né? Então, isso aí é coisa de bula. Pode sentar aí. Não, tem... Ô, Débora, isso é um assunto... Cara, vai longe isso aí. Vai longe. Não, vai longe. Moleque pra muita coisa. Tem que ser da tribo ali, né? Tem que ser da tribo. Não, Tem que estar caminhando dentro dos né? conformes, né? Eu só queria acrescentar algo. Eu, assim, com a minha pequena experiência, né? E que é pequena mesmo, eu tenho só 6 anos de casado, com 1 ano e 9 meses de namoro, Deus falou comigo. E Deus fala e traz paz no coração. Não só fala como traz paz, que Ele falou comigo, dentro de 44 dias eu e a Dani se casamos. Então eu sou prova viva que Ele fala e Ele traz paz no coração. E hoje a gente tem uma família linda, abençoada, eu só tenho a agradecer a Deus. Mas o que eu entendi desses 10 anos de caminhada com Cristo, Dani, Pastor Edson, o Anderson e o Leandro, nosso companheiro chegou aqui agora também, eu entendo que a maior evidência
é se a pessoa que nós escolhemos, depois de todo, né, passar por essa bula, né, que o Anderson falou, esses princípios da palavra, se ela está nos levando para mais perto de Deus ou para mais longe de Deus. Eu acho que isso é a total diferença. Hoje eu vejo, falo isso, Dani, porque hoje no casamento, isso acontece no lar. Eu e a Dani, a gente tenta impulsionar um ao outro e corrigindo um ao outro para o quê? Para a gente se aproximar de Deus. E eu vejo que isso é uma das coisas que solidifica. Claro que a gente está falando de um namoro, né? Os primeiros passos para estar formando uma família. Mas isso eu creio que desde já. Você, homem, olha se essa Rebeca que Deus te mandou, se Ele te mandou, você entendeu que é de Deus, ora sim, tem todos os seus princípios, passa por essa peneira de Deus aqui que o Anderson estava falando, e se ela passar no teste, ainda olha mais um detalhe, ela ou ele, né? Ele para ela e ela para ele. Se ele te aproxima de Deus, você é mulher, e você é homem, se ela te aproxima do Pai. Uma das questões quanto a namoro, principalmente quem vai iniciar. Quem já está namorando, não sei, ainda você está no processo de escolha, você está escolhendo alguém para passar o resto da vida. Se você está intencionado de estar namorando, você tem que estar com intenção de casar. Agora a Bíblia, ela nos coloca uma base, que seria o jugo desigual. Se você vai procurar alguém para namorar, então, às vezes a pessoa chega, ô pastor, eu estou gostando da fulana, que ela é uma bênção, que é não sei o quê, que é bonita, que faz as coisas tudo em casa, é uma maravilha e tal, mas só tem um probleminha, ela não é crente, ela não crê. Então, aí fica difícil, porque você vai começar algo já que não bate com aquilo que Deus quer para a sua vida. Você já vai começar um relacionamento com alguém que não tem a mesma fé que você. E aí, por exemplo, quando chegar nos dias de carnaval, aí você é crente, você fala assim, bom, a igreja vai se retirar, nós vamos para o retiro de carnaval. Aí ela fala assim, então, mas eu vou no Batatão, lá em Taquaritinga. E aí, como que fica? Você se colocou nessa situação, porque você escolheu estar com alguém que não tem a mesma fé que você. Então, é agora que está namorando, os solteiros do grupo, agora que está namorando é hora de escolher. Amém? Escolher aquele que tem a mesma fé que você. Esse é um bom princípio. Depois você vai avaliar todas essas coisas que o pessoal colocou aí, se sabe arrumar a cama, se ajuda, se é trabalhador. Quer namorar? Quer? Já tá com a carteira assinada já? Senão, né, fica difícil. Ô pai, me dá 10 aí para comprar um lanche para namorada, fica difícil. Bom, então vamos para a segunda pergunta aqui. A segunda pergunta é essa aqui. Quando um casal termina um casamento alegando não existia mais amor, isso quer dizer que o amor realmente acabou ou ali nunca existiu amor? Porque vejo que o amor é um sentimento eterno, não? Bom, Dani, falando de casamento, né? A gente está dando um exemplo aqui como cristão e dentro da palavra de Deus, né? E hoje casado há 6 anos, pouquinho, né? Pouca experiência, mas já dá para entender algo, né? Vamos falar de casamento, estou falando na presença de Deus, como cristão. Né? A pergunta é, quando um casal termina um casamento alegando não existia mais amor? Já começa por aí. É uma mentira de Satanás para as famílias, para acabar com as famílias de hoje em dia, e muitos estão caindo nisso. Se a gente vê a raiz de por que acontece isso, o que pode ocorrer? Não é que acaba o amor não se acaba, vai até que a morte o separe. Diferente do amor de Deus, que ele é incondicional e ele é para sempre, né? O amor de nós com Deus e de Deus conosco. Do casamento eu entendo até que a morte o separe, ali vai se acabar tudo. Mas até enquanto durar isso, enquanto tivermos fôlego de vida, ele pode se esfriar ou se intensificar e crescer. Mas no sentido de quê? As dificuldades do dia a dia, os problemas diários, o egoísmo, o tratamento, as diferenças, o eu não querer mudar, né? Eu não quero mudar, é só minha esposa que tem que mudar, os problemas, o pecado, a traição,
abre um leque de coisas para a gente pensar em dificuldades que pode acontecer num relacionamento. Mas entendendo essa pergunta, e um pouquinho já com a vida de casado nesses 6 anos, eu entendo que Satanás ele tem trabalhado dentro dessas dificuldades. Às vezes os casais não pedem ajuda, né? A igreja fornece curso de casais, tem pessoas ali para aconselhar os pastores, mas as pessoas tentam resolver, às vezes, problemas que são difíceis de resolver. E era necessário a gente estender a mão, como Pedro se afogando, mestre, né? E Jesus vem e pega a mão e tira ele ali daquele afogamento, dá o livramento. Então eu vejo muitas famílias se arrebentando por isso. Eu não gosto mais dela. Não existe mais amor. Não, isso é uma mentira de Satanás. E a gente não deve acreditar nisso. A verdade é que precisam ser mudado muitas coisas no relacionamento para que Deus venha e faça reavivar esse amor. Essa questão também de um sentimento eterno pelo amor, né? Quando Jesus, os discípulos, a multidão indaga Jesus sobre o casamento, né? Uma mulher que teve 7 homens, né? O primeiro marido morreu, ela foi, casou de novo, aí teve o segundo, terceiro, quarto, quinto, 7 homens. Aí eles indagaram Jesus. E mestre, quando na ressurreição, com quem que essa mulher vai ficar? Com qual dos 7? Aí ele repreende eles ali e fala que eles estão com pouca fé, sem entendimento, não entende as coisas que vão acontecer do reino dos céus. Lá não vão se dar em casamento. Então, por isso que eu disse, a base para mim dizer que o amor humano, um pelo outro, ele vai se limitar de casamento, marido e mulher. Essa questão de marido e mulher, de unir uma só carne, 2 formarão uma só carne, ela vai terminar ali até na morte, até que a morte o separe. Agora, o amor de Deus que está no final da pergunta, é bom a gente entender. Isso ele é eterno, dos homens, dos filhos para com o pai e do pai para com os filhos. Tudo que você falou, eu tenho uma analogia que eu fiz aqui, eu deixei marcado, que acho que dá para exemplificar um pouco. Você falou aí que no casamento a gente se torna uma só carne, né? Esse é um princípio bíblico. Então, se a gente, por exemplo, começou hoje a ter uma dor no dedão do pé, o que a gente faz? A gente procura resolver a dor no dedão do pé, né? A gente não vai amputar a perna porque tá com uma dor no dedão do pé. Só dando um exemplo meio exagerado. Então eu acredito que é assim também no casamento, né? A gente começa a ter um probleminha hoje aqui, a gente vai lá e vamos tentar resolver isso daqui. Não vamos guardando isso daqui, né? Porque aí acumula a dorzinha no dedão do pé, daqui a pouco tá doendo outro lugar também, daqui a pouco tá doendo outro lugar. Isso daí um dia leva aquilo ali a se ruir, né? De uma vez por todas. Então a gente vê no nosso corpo já é assim, né? Quando a gente tem um probleminha, a gente vai lá e tenta resolver aquele probleminha para que não se acumule com outro problema que vai vir depois. Então a gente vai resolvendo os problemas dia a dia para não deixar que isso se acumule e acaba se esfriando o amor, como você mesmo citou, né? Então acredito que essa analogia dá pra gente entender um pouquinho melhor. Eu penso assim, né? Quando a gente fala que um casamento termina, a gente tá falando de amor, assim, a gente sabe que o casamento ele precisa ser alimentado. E esse amor no casamento, ele precisa se alimentar de várias coisas. Então passa muito pelo respeito. A gente vai passar por dificuldades em alguns momentos? Vai. Questão financeira, aí vem filho, as coisas mudam. Então, se você deixar aquilo cair numa rotina e você enxergar que alguma coisa mudou e você se entregar a isso, aí realmente eu acredito que o amor vai esfriando. Vou falar para você que acaba, mas ele vai esfriando. E é preciso a gente estar fazendo sempre essa manutenção, dar atenção, ouvir, participar das coisas da esposa, dos filhos. E isso acaba... Eu falo que são ingredientes que fazem com que o amor ele permaneça, né? Eu acredito assim. Alguém discorda? Também parte da pessoa... o amor acabou. Não. Você decidiu acabar com o amor. Porque o amor ele não é um sentimento. Eu vou amar o Wellington, meu irmão Wellington, quando eu sentir de amar. Não. Amar é uma decisão que a pessoa toma. Então, se você falar, o amor acabou. Não, você decidiu que ia acabar. Porque a Bíblia ela nos dá uma receita, quando ela fala assim que o amor é paciente. Aí nós não praticamos essa paciência para com o outro. Às vezes nós fazemos para aquele que é de fora de casa, mas não fazemos com aquele que é o de dentro de casa. Né? Quando é para os outros, parece que é fácil para a gente fazer, mas quando é para praticar para a esposa, a gente muitas vezes vai num churrasco, vai em algum lugar, chega lá, a gente cozinha, quando está com os amigos, a gente assa a carne, a gente lava a louça,
a gente ajuda a limpar, pode entregar tudo limpo, mas quando está em casa, você não pratica aquilo ali. Então, por causa dessas pequenas coisas, o amor, a gente vai, por não praticar essas coisas, dá essa impressão que você, o amor acabou. Não, você decidiu acabar com o amor. Quando você não pratica aquilo que a Bíblia coloca para você praticar. Porque ele vai falando, ó, o amor é paciente, o amor é bondoso, não tem inveja, não se vangloria, nem é arrogante, não se porta de maneira inconveniente, não age egoisticamente, não se enfurece facilmente. Olha lá, qualquer coisinha já mete o pé no cachorro, já bate nas crianças. Não guarda ressentimento. O amor não se alegra com a injustiça, pois a sua felicidade está na verdade. Então, praticou estas coisinhas que a Bíblia põe, tudo coisinha fácil, né? Não é fácil, porque nós somos humanos e a gente sempre quer ter... É o que o pessoal fala, você quer ter razão ou ser feliz? Muitas vezes a pessoa quer ter razão. Quer ter razão. Não abro mão, não dou o braço a torcer, porque eu, e o eu, ele acaba se amando tanto que ele para de amar o outro. Então, aí você abre mão de amar. Ó, a terceira pergunta, então, por que mesmo recebendo o maior ato de amor de todos, não conseguimos ter metade dessa generosidade com o nosso próximo e acabamos nos tornando uma sociedade tão egoísta? Então, obrigado, Dani, já respondeu. Na verdade, a própria pergunta já fala um pouco disso acontecer, que é o egoísmo, né? A gente recebe o maior ato de todos, né? E a gente não consegue dimensionar isso, só que na hora da gente poder fazer ou demonstrar esse amor por outras pessoas na questão de ajuda, de compartilhamento, a gente é um pouco egoísta nessa questão aí, de ajuda. A própria Bíblia, a gente vê naquela passagem do samaritano, em que passa lá o levita e o sacerdote, e o próximo está lá. E ele precisava do quê? De ajuda, de alguém que acolhesse, que pegasse ele no meio do caminho. Assim como nós um dia tivemos no meio do caminho, abandonados, e Cristo, ele doou a sua vida para que a gente fosse salvo. Aquele homem ali, ele precisava de ajuda. E muitas vezes ninguém quer parar, ninguém quer deixar um pouquinho do tempo, não quer ceder um pouquinho, não quer investir na vida de alguém. Muitas vezes as pessoas querem só receber, né? A gente recebeu 100, não, mas na hora de poder ajudar com 30%, a gente realmente fecha um pouco, mais do que a mão, a gente fecha o coração para ajudar as pessoas. Mas eu creio que nesse ano de 2020 aqui, que a gente passou pela pandemia, o pessoal mudou um pouquinho, né? Esse ano a gente pôde ver muitas pessoas ajudando, se importando. Eu nunca vi, assim, em outro tempo, tanta gente fazendo marmitas, cestas, sabe? Se doando realmente para outras vidas, assim. Eu vi nesse tempo bastante pessoas ajudando. O Anderson, e você falando disso, né, desse tempo de dificuldade, e é uma realidade, né? Você olha para a palavra de Deus, Deus ele permitiu o sofrimento vir, né? Mas você olha sempre o cuidado do Pai, mesmo permitindo o sofrimento, era para trabalhar na vida dos filhos do povo de Deus, povo de Israel, para voltar ao caminho, né? Então, a realidade, eu vi muita coisa, muita doação, muita obra de caridade. E, voltando à pergunta, eu creio que a gente tem que lembrar da nossa natureza pecaminosa. E ali tem um leque de coisas. Ser egoísta, né, como o Anderson disse, soberbo, arrogante, pensar, o ser humano tem uma capacidade de querer só para ele que é grandiosa. Então, quando a gente vem para Cristo, a gente começa a ser trabalhado. Deus, como poda ali uma roseira, ele começa a nos podar, desde que a gente deixa efetuar essa poda na vida da gente. Então, primeira coisa, a gente tem que entender, somos pecadores. Carecemos, tá aí, mais uma pergunta que nos faz refletir e nos mostra o lugar que nós estávamos, né? E do que nós somos, carentes da graça, da misericórdia de Deus, do favor. A gente está falando do tema sobre o amor, do amor dele sobre as nossas vidas. Então, realmente, eu acho que tudo que a gente pode fazer para Deus, o mínimo é tentar ter uma vida de gratidão. Mas a gente não pode esquecer da nossa limitação. Somos pecadores e falhos. Por mais que acertamos hoje, o amanhã talvez erra, cai, levanta. Isso cai é do homem, o levantar pertence a Deus, né? Mas eu acho que assim, quanto mais nós deixarmos
as mãos de Deus trabalhar na nossa vida, quanto mais intimidade, quanto mais tempo, quanto mais relacionamento, que foi lá atrás, no outro episódio, na primeira pergunta, né, a gente falou como amar a Deus, né, se relacionando, quanto mais a gente tiver esse relacionamento com Deus, dele falando conosco, da palavra, nós ouvindo a palavra, buscando a Deus, e da oração, nós falando com Deus, mais essa proximidade vai causar em nós uma transformação, e a gente vai poder valorizar mais isso e errar um pouquinho menos, né? Mas somos limitados, carecemos do favor de Deus. Quando nós falamos aqui de um pouco de generosidade, de retribuir isso a Deus, passa muito pelo nosso querer. Nosso apóstolo Rui, ele fala: quem quer fazer dá um jeito, quem não quer fazer dá uma desculpa. Então, às vezes, fala: eu queria tanto falar de Jesus, eu queria tanto compartilhar também esse amor e tal, o que ele fez por mim, eu queria passar para as pessoas, mas eu não sei falar. Eu penso assim, que se você pegar o link desse podcast aqui e passar para uma pessoa que você queira que, olha, eu não sei falar bem de muitos assuntos, mas tem esse link aqui que você pode compartilhar, e aqui nós estamos tratando de vários assuntos, assim, sistematicamente falando e tentando aqui debulhar o máximo mesmo, né? Cavar bastante, e opiniões diversas aqui, perguntas difíceis para a gente responder, e talvez é a dúvida que aquela pessoa está tendo. E eu creio que quando você faz isso, ou quando você compartilha uma mensagem, já é alguma coisa. Porque às vezes a pessoa não tem ainda aquele conhecimento para estar transmitindo, mas você olha, isso aqui é legal da pessoa ouvir, eu creio que vai ajudar na vida dela. Eu creio que se você quiser fazer, você vai dar um jeito, você não vai ficar dando uma desculpa que eu não sei, eu não conheço. Isso aí todo mundo, aquele que não quer fazer, ele fica na inércia. Agora, quando você quer fazer, você arruma um jeito e você faz. Bom, vamos para a última pergunta então? A última pergunta é: minha dúvida é por que as pessoas ou alguns dos irmãos não conseguem compartilhar o amor de Jesus para outras pessoas se Jesus deixou esse mandamento? Eu resumo essa pergunta numa resposta assim bem, e a gente não está aqui para passar açúcar em ninguém, a gente está aqui para falar a verdade. É porque quando a pessoa não faz isso é porque ela é desobediente. A palavra do Senhor fala em Marcos 16:15, e disse-lhe: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Então é um mandamento, é imperativo, não é se você quiser. Então, a partir do momento que você começa a conhecer a palavra do Senhor fala assim, que o meu povo é destruído, por quê? Porque não examina as Escrituras. Então, uma vez que nós examinamos a Escritura e sabemos que esse é o mandamento de Deus para a nossa vida, e a gente segue nessa vida com Cristo, que é uma vida ótima, e a gente não quer compartilhar isso aqui, não quer levar o evangelho para ninguém, não quer... E tem várias formas de você levar o evangelho. Não é você ser, talvez, o evangelista que vai de porta em porta e bate Mas, assim, é que eu falei aqui agora de pouco, você tem opções. Hoje nós temos ferramentas na nossa mão, como esse podcast aqui, que é uma ferramenta que o Dani aqui saiu com a ideia e hoje nós praticamos isso aqui. É mais uma maneira da gente estar levando, mas são mensagens já prontas que você pode estar enviando para alguém. O que não falta é opção para a gente obedecer. Então, uma vez que a gente não pratica isso aqui, eu coloco assim simplesmente que é por desobediência. Porque quando você recebe uma ordem e você não quer fazer, não pratica aquilo, você está desobedecendo. Amém, pastor? Eu concordo plenamente com isso. E eu vejo dentro da igreja assim, muitas pessoas com dificuldade. E uma das desculpas, eu acho que é um tempo, né, de a gente parar de dar desculpas mesmo, né? Mas eu vejo uma falha aí também, que é bom a gente ressaltar. Olha Jesus repreendendo os fariseus em Mateus, capítulo 12, verso 34, ele fala assim, não pega leve não, raça de víboras, como podeis vós dizer boas coisas sendo maus? Olha a parte B do versículo, pois do que há em abundância no coração, disso se fala a boca. Quando eu cheguei para Cristo, eu tinha muita timidez, eu vejo muitos cristãos falar dessa questão de timidez, dessa dificuldade, mas eu entendo que eu acho que
às vezes falta se preencher o coração daquilo que é certo. Porque olha aqui o que vai dizer, eu digo isso com convicção, porque Deus ele é uma fonte. E quando a gente toma dessa água, olha o que ele fala. No Evangelho de João 14, no Evangelho de João, capítulo 4, verso 14, ele fala assim, ó, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Pastor, então eu também entendo que além da desobediência, essa pessoa, com o primeiro texto que eu li, às vezes ela não está se preenchendo. Ela vai aos cultos, mas em casa não tem o tempo com Deus, não tem a vida devocional, durante o dia não busca Deus, ao trabalho, a correria do dia a dia, as dificuldades, os problemas, os desafios na família. E se a pessoa não tiver um relacionamento para preencher o coração dela, nunca a boca dela vai ter ousadia, ela vai ter uma ousadia para abrir a boca e cumprir esses mandamentos, que é fazer discípulo, que é pregar o evangelho a toda criatura. E aqui, em João 4:14, a pessoa que toma verdadeiramente da água de Cristo, Cristo está falando, se torna uma fonte que jorra água para a vida eterna. É claro que ele está falando jorra água para a vida eterna, é uma questão de transformação, de salvação. Só que fonte, se a gente pegar a fonte, né, quem daqui já foi em Bica, numa fonte pegar água, ali a água não para de sair, né, Andressa? Pastor, Leandro, Daniel, Anderson, todos nós que estamos aqui na gravação, a fonte, ela sempre está jorrando água. Então, quando a gente toma dessa água de Cristo, a gente se torna uma fonte. Então, o que precisa nessas pessoas que talvez dão desculpas é entender esse propósito e realmente buscar verdadeiramente. Porque se ela provar dessa água, ela vai se tornar uma fonte e não vai ter como ela não olhar depois uma alma que carece da presença de Deus, como ela também carecia, e ela deixar de alguma maneira, no tempo de Deus, trabalhar para que essa pessoa chegue ao conhecimento do Evangelho, da verdade e a salvação na vida dela. Mas quando se fala de timidez, a timidez, a Bíblia, a palavra do Senhor, ela não é fácil, ela coloca de uma maneira bem enfática e dura. O livro de Apocalipse, no capítulo 21, no versículo 8, fala: quanto aos tímidos, esses não herdarão o reino dos céus. E algumas traduções colocam como covarde, né? Então, quando está falando disso, está falando dessa timidez. Não é porque a pessoa ela é mais introvertida, ela é mais quietinha, mais na dela. Não está falando dessa timidez. Senão, coitadinho desse daí que, se ele nasceu com essa personalidade, com esse jeito de ser, mas está falando dessa timidez de levar a palavra do Senhor. Sabe? De falar, eu tenho vergonha. E muitas vezes, quando eu saí evangelizar, na época, há muito tempo, quando a gente ia para a Cidade Dobrada, eu lembro até hoje que uma moça, eu fui com tanta alegria naquele primeiro amor de levar um panfleto, e eu, o pastor Luiz, o pessoal, e eu fui levar, e ela falou assim, eu não quero isso aí não, para que eu quero isso aí? O que isso aí vai ajudar a minha vida? E eu, iniciando no evangelho ali naquele primeiro amor, eu fiquei meio perdido. Depois eu conversei com o pastor, falei, pastor, nossa pessoa recusou, falou, mas é isso mesmo, tem algumas pessoas, a gente, assim como muitos não aceitaram a Cristo, não vai ser a gente que todo mundo vai chegar e vai te receber e vai pegar de bom grado. E nem por isso a gente pode se intimidar, de falar, então não vou fazer mais, porque tem gente que não quer. Não, tem muitos que não querem, mas tem muitos que querem. Então nós temos que trabalhar por aqueles que querem. Querem e não conhecem. A gente tem essa obrigação de estar levando a palavra do Senhor. E, pastor, só para acrescentar também, né? É muito lindo você que está ouvindo também entender, né, dessas obrigações. São sim mandamentos, responsabilidade, mas saiba que você se achegando no caminho do Senhor e tudo que se tem a se fazer, você nunca vai estar sozinho. Ele vai te acompanhar, né? Jesus falou, não deixarei vocês órfãos, né? Estarei convosco todos os dias. Então, seja tirar a timidez, seja ajudar a cumprir algo, desde o momento que você se dedica a Ele, Ele vai preencher seu coração, você vai tomar dessa água dele e você vai tornar uma fonte e você vai conseguir obedecer esses princípios com a ajuda dele. Amém? Só para terminar aqui, eu tenho um texto aqui que eu deixei marcado,
Então lá em Tiago 4,17, né, vai falar, portanto, aqueles que sabem fazer o bem e não faz, nisso está pecando. Né? E a gente pode levar para esse lado aí também. Vamos supor que você está vendo que a pessoa está passando uma situação que você já passou. Se você deixar de falar para ela da sua experiência, você está, de uma forma, deixando de fazer o bem. Da mesma forma, é o evangelho, né? Se a gente sabe qual que é a cura para a situação desse mundo aqui, né? Que a gente conheceu realmente a Cristo e a gente deixa de levar isso para outra pessoa que a gente sabe que ela está precisando e está querendo, às vezes, muitas vezes, a gente está pecando, como está dizendo aqui em Tiago, né? Então é a nossa obrigação realmente falar. Bom, pessoal, essas daqui foram as dúvidas que a gente teve aqui. Como eu já citei no início, se você tiver algumas dúvidas nos próximos episódios ou tiver alguma dúvida que você queira que a gente comente, envie lá no nosso canal no Instagram, a gente vai estar respondendo, fazendo alguns episódios para responder as dúvidas de vocês. Eu quero agradecer então a todos vocês aí que estiveram com a gente, agradecer aqui o pessoal que estava gravando, que está gravando com a gente. Hoje a gente está com a presença aqui do Leandro e da Andressa, que talvez você não vê participando dos episódios aí, mas eles estão com a gente também. E vai sair até um churrasquinho hoje, né? Vai sair o churrasquinho, se Deus quiser. Ô, glória, hein? Amém. Eu também quero agradecer a Deus, agradecer o Dani, todo mundo que está aqui, o Pastor Edson, o Leandro, a Andressa, o Anderson. Para mim é um presente de Deus poder fazer parte desse podcast. E que Deus abençoe a sua vida e reflita sobre cada questão, cada comentário, porque é propósito de Deus para mim e para você que está ouvindo. Deus abençoe. Queria agradecer a todos pela audiência. Eu gostaria de agradecer aos companheiros aqui de gravação, daqueles que fazem, cada um faz a sua parte. Tá? O Leandro tá o nosso designer, tá hoje aqui conosco, né? A Andressa sempre participando, sempre nos ajudando. E eu gostaria de agradecer mesmo a cada um desses daqui que me dá a oportunidade de estar levando o evangelho como nós pregamos hoje. Também quero agradecer Pastor Edson, Leandro, o Wellington, Andressa, o Dani, Pedro, João, Thiago. Eu quero agradecer a todos que têm trabalhado para que esse podcast possa rodar aí e que Deus permita nesse ano aí de 2021 a gente se reunir mais vezes. Valeu!